Muito obrigada, Miguel, por aceitares participar neste podcast. E se falássemos da Europa, é da Europa que vamos falar. E convidei-te a participar neste podcast porque és o secretário-geral da JS, sem dúvida, mas porque não começaste agora o teu percurso político. Tu foste membro do gabinete do Primeiro-Ministro, assessor para a área económica, e não estavas lá apenas como um verbo de encher para dizer que havia um jovem. Portanto, sei de dossiês que tu acompanhaste e de coisas que acompanhaste e de projetos em que te envolveste. E, aliás, penso que foram uma boa escola por outras oportunidades que já tive em ouvir a tua participação. Estou-me a lembrar, por exemplo, enquanto deputada europeia, organizei um debate e uma audição em que tu participaste sobre o orçamento plurianual da União Europeia e a dimensão clima. Ao mesmo tempo, um debate sobre a revisão das regras económicas, da governação económica da União Europeia. E hoje, ouvindo uma entrevista tua, tu dizias que és um apaixonado em mudar o mundo. E ao mesmo tempo dizes-te muito comprometido com um projeto político. E são estas, digamos, estas duas dimensões que te levam a estar na política como tu estás na política. Mas dizes também, e hoje, recentemente, numa entrevista ao Jornal Económico, tu dizes, muitas vezes a política afastou-se dos jovens. E a minha primeira questão é exatamente esta. Achas que a Europa se tem afastado dos jovens? Em primeiro lugar, obrigado, Margarida, pelo convite. É um gosto estar neste podcast e que acompanho com regularidade. E é muito importante falarmos mais da Europa, porque a Europa não é só um dos palcos principais onde nós discutimos hoje em dia os desafios que nos afetam, mas é sobretudo um espaço de sonhos, um espaço de valores, um espaço onde nós projetamos um continente unido à volta de um povo que pode verdadeiramente materializar a sua esperança e transformar a sua esperança em realidade. E é quando nós olhamos para essa ambição europeia, esse projeto, esse desígnio que supostamente se materializaria através dos tais pequenos atos que nos fala Schuman, que muitas vezes vemos que a Europa fica paralisada. Nós vemos que constantemente há uma voragem de produção legislativa, mas muitas vezes, quando se trata dos assuntos centrais, a Europa bloqueia. A minha geração é uma geração de duas crises. Nós vivemos de forma muito real as consequências da anterior crise, seja no abandono do ensino superior para muitos, seja nas dificuldades em conseguirem iniciar o seu percurso profissional. E nesse momento vimos uma Europa que, perante os mercados financeiros a querem tirar os tapetes a Estados da União Europeia, a União Europeia não conseguiu decidir. Agora, nesta crise, temos um passo em frente gigantesco, que é o Plano de Recuperação Europeia. Mas, cada vez mais, perante a dimensão da crise, olhamos para outros blocos mundiais, e falemos do caso dos Estados Unidos da América, e vemos um estímulo orçamental muito maior. E, portanto, percebemos que a União Europeia, seja através do seu próprio programa, seja através das regras que impõe aos Estados-membros, não está a conseguir alicerçar um ecossistema político que favoreça a materialização desses sonhos, desses desígnios. Mas tu achas que, neste momento, a resposta europeia a esta crise é uma resposta diferente daquela que foi em 2011? É uma resposta completamente diferente. Em 2011, nós demorámos um ano e tal, 2 anos, até conseguimos ter o Mário Draghi a dizer whatever it takes, adotámos medidas como os tratados orçamentais que vieram cristalizar regras orçamentais completamente desadequadas. Hoje em dia temos o contrário. Temos não só a ativação da cláusula de escape geral, que nos permite não ter a aplicação das regras orçamentais, como temos a grande novidade, que se achava impossível, uma espécie de Eurobonds através do Plano de Recuperação Europeia. Não o chamamos assim para não assustar os nossos amigos frugais,
mas na prática não é muito diferente. Mas é muito interessante porque, repara, e isto liga-se à minha primeira pergunta, o nome deste fundo de recuperação de que estavas a falar é Next Generation EU, a próxima geração europeia. É muito interessante a escolha deste nome. Achas que isso é só simbólico ou isso tem a ver com outras políticas que a União Europeia tem vindo a desenvolver e que têm a ver com os jovens e com a relação entre os jovens e a União Europeia? Eu acho que a União Europeia sabe que tem nos jovens os seus maiores advogados de defesa, porque somos uma geração que nasceu europeia, que nasceu numa altura de Erasmus, que mesmo quem não vai de Erasmus conhece e sente esse espírito numa geração Schengen, em que não há fronteiras, numa geração euro, em que não precisamos trocar moedas, e esses gestos simbólicos de anulação de diferenças entre os nossos países são muito poderosos. Mas, apesar de tudo, acho que quando a nossa geração olha para os seus desafios e pensa, a Europa consegue-me responder à crise da habitação, consegue-me garantir um emprego, apesar de ter um programa chamado Garantia Jovem, consegue promover que o nosso continente é um líder do ponto de vista da ação climática, e vemos muitas boas intenções, mas vemos uma Europa bloqueada. E por isso acho que muitas vezes a nossa geração olha para a Europa com esperança, mas com uma esperança que muitas vezes acaba por ser frustrada. E, portanto, cabe-nos a nós, por um lado, alimentar essa esperança e, por outro lado, conseguir encontrar avenidas que consigam evitar esse caminho de frustração. Mas tu tens, por exemplo, e neste debate acho que isso é muito visível na relação entre a União Europeia e os cidadãos, e é muito visível, particularmente nestes tempos complexos que nós vivemos, que é, digamos, uma confusão de responsabilidades da União Europeia e dos Estados-membros. Eu penso que nesta resposta europeia à crise, uma das questões que foi possível equilibrar é exatamente o facto de se fixarem determinadas prioridades políticas em torno das quais os Estados-membros devem preparar os seus planos de recuperação e resiliência. Quando Portugal prepara o seu plano de recuperação e resiliência, deve ter em conta as dimensões europeias, as exigências europeias para a preparação desses planos. Estou a pensar no combate às alterações climáticas, cujo financiamento, 35% do financiamento no mínimo, deve ser usado no combate às alterações climáticas, ou a transição para o digital, ou a coesão, ou o apoio às empresas, ou o apoio aos jovens, que é exatamente uma das dimensões do Fundo de Recuperação, ou a reforma dos sistemas públicos no sentido de se tornarem mais resilientes, ou o sistema de educação, o sistema de saúde, os sistemas de justiça. Portanto, há aqui, e estas prioridades políticas fixadas pela União Europeia não caem do céu, não são as instituições europeias só por si que fixam essas prioridades. Essas prioridades são determinadas em cooperação com os Estados-membros. São os Estados-membros que se puseram de acordo e com o Parlamento de que estas são as prioridades. E, portanto, agora cabe aos Estados-membros fazerem planos nacionais de recuperação que possam responder a estas prioridades. E eu estou a pensar em dois casos concretos que tu referiste. Um deles, a questão da educação, a questão da habitação, e de facto a questão da habitação é um pilar importante dentro destas 6 prioridades, por exemplo, no caso do combate às alterações climáticas, a questão da habitação e das condições de aquecimento, arrefecimento, que é a questão da energia para a energia doméstica, que é consumo doméstico, que é ainda um problema, por exemplo, Portugal tem, é um problema significativo, mas também a questão do financiamento, a programas de habitação, programas jovens, etc. Portanto, há aqui estes dois níveis, há o nível europeu e agora o nível dos Estados-membros. Como é que vês esta diferença? Ou seja, tu achas que os jovens separam um nível do outro, ou os jovens, o nível de exigência que têm relativamente à União Europeia é o mesmo que têm relativamente aos Estados-membros? Eu acho que os jovens veem essa diferença claramente e atribuem mais responsabilidade naturalmente aos governos nacionais, mas acho que ao contrário
Ao contrário do que é os tratados, por exemplo, os jovens veem a Europa como uma carta, um papel em branco que nós, como cidadãos europeus, podemos preencher. E há novas áreas de futuro que a União Europeia deve abraçar. A ação climática é claramente uma delas e vemos um claro reforço nessa área. A área dos direitos sociais, e que é uma grande prioridade da presidência portuguesa da União Europeia, é outra área que os jovens, muito claramente, no meu entender, procuram que a União Europeia se desenvolva mais. E a verdade é que, ao longo de muitos anos, focámos-nos muito em determinadas áreas de desenvolvimento europeu e agora é a altura de nós podermos projetar qual é que é a Europa que queremos. E precisamos, para conseguir manter o projeto europeu forte, para o projeto europeu poder responder àqueles que são os desafios do futuro, que nos saibamos encontrar nestas novas áreas, porque estas novas áreas são aquilo que, por um lado, vai permitir-nos manter fiéis aos nossos valores e, em segundo lugar, projetarmos no mundo com uma forma de viver, uma forma de ser economia, uma forma de ser sociedade, com direitos, com dignidade, que é totalmente diferente do que uma visão neoliberal que alguns pretendiam importar para dentro da Europa e fazer vingar aqui, e que nós não podemos permitir que seja essa a Europa a vingar. Acho que estes planos de recuperação e resiliência têm uma grande vantagem, é que, de facto, não são só gerados pelos países, como têm aqui uma lógica de accountability muito forte, e isso é totalmente diferente da condicionalidade, do condicionalismo que vimos nos programas de ajustamento estrutural da anterior crise, em que nós, para recebermos dinheiro para pagar as nossas escolas públicas, tínhamos que aceitar liberalizar os mercados de trabalho. E isso, esta nova forma de relacionarmos com os Estados, como a Europa, um relacionamento com dignidade, que respeite a democracia e a legitimidade democrática dos governos, isso faz muita diferença e acho que será importante para que os países do sul da Europa sintam que a Europa ainda é algo que lhes respeita. Naturalmente que, enfim, os países depois do norte da Europa dizem, pois, mas temos que ter reformas nos países do sul da Europa. E nós não somos contra as reformas. Não podem ser as reformas que outros nos querem impor, têm que ser as reformas que nós entendemos fazer. Exatamente, porque uma das características da Europa é exatamente a diversidade. E eu acho que é muito interessante, porque acho que na comparação entre a resposta à crise de 2011 e agora, uma diferença fundamental é o respeito da diversidade. E essa questão que tu colocaste agora, da democratic accountability, ou seja, da apropriação democrática por parte dos governos nacionais. Ou seja, o que nós tivemos na crise de 2011 foi que a União Europeia impôs um conjunto de regras que uns governos aceitaram, outros não. O nosso aceitou de uma forma cega entre 2011 e 2015. Provámos a seguir que podíamos atingir os mesmos objetivos orçamentais sem seguir aquelas políticas. Exatamente. Mas eu acho que o que foi crucial na mudança entre a resposta em 2011 e agora foi a compreensão da diversidade. Ou seja, a compreensão da dimensão da crise, do impacto da crise nas economias e o respeito à diversidade. Porque a questão, tu referias, a questão das reformas nos países do Sul, a questão da apropriação da União Europeia do lado dos países do Sul, também existe relativamente aos países do Norte. Eu não tenho a noção que os cidadãos dos países nórdicos têm, relativamente à União Europeia, uma situação significativamente diferente. Por exemplo, a questão do clima é uma questão que une toda a União Europeia. A questão do combate às alterações climáticas une toda a União Europeia. E isso exige reformas significativas em matéria de política energética, por exemplo, em matéria de investimento, em matéria de desenvolvimento sustentável. São elementos comuns que interessam a toda a União Europeia. Eu penso que tu, recentemente, aqui na Assembleia da República, empenhaste bastante na lei do clima e estou segura de que, quando preparaste o teu trabalho para preparar a lei do clima,
não pensaste apenas em Portugal, pensaste na contribuição da União Europeia e no trabalho da União Europeia no combate às alterações climáticas, nas leis europeias nessa matéria e na relação da União Europeia com as restantes regiões do mundo. Porque não se faz o combate às alterações climáticas em Lisboa, em Portugal ou na União Europeia. É uma perspectiva global. Eu penso que é nessa base que tu também pensaste quando preparaste a Lei do Clima. Nós temos John Kerry como agora o grande czar da diplomacia climática da administração Biden. E nós precisamos, a nível europeu, ter também um grande representante que consiga fazer com que a Europa lidere maior ambição climática. E uma ambição climática que, de facto, esteja assente nas energias renováveis, esteja assente numa transição justa, esteja assente no respeito pelos limites planetários, nos percursos de desenvolvimento dos países. E é uma linha de diplomacia que, em alguns casos, é coincidente com os Estados Unidos, mas não será totalmente. E, portanto, nós precisamos, como União Europeia, ter essa visão. E foi, sem dúvida, algo que nós temos em conta. Temos em conta a forma como a União Europeia pode acelerar os mecanismos de transformação, por exemplo, das nossas casas, como já falámos aqui, mas também do nosso sistema energético. É muito relevante conseguirmos ou não fazer as interligações entre Espanha e França do ponto de vista da eletricidade para podermos acelerar o desenvolvimento das energias renováveis em Portugal. Em termos de transportes, o financiamento europeu sabemos que é muito relevante para o desenvolvimento do sistema de transportes públicos em Portugal e, portanto, estes são alguns fatores, mas temos outros, por exemplo, no âmbito da fiscalidade, que é um tema que nos é aos dois particularmente querido. Nós temos, em alguns países da União Europeia, já taxas de carbono, Portugal inclusive, mas será que não devíamos ter em toda a União Europeia uma taxa de carbono mínima que garantisse aqui um level playing field no âmbito do mercado único para o carbono? Não devemos garantir que também as importações pagam o seu devido conteúdo de carbono através daquilo que já há muito tempo se fala e que agora, supostamente, está aflorado na nova decisão de recursos próprios, que é o Carbon Border Tax, um imposto sobre o carbono, um mecanismo de ajustamento na fronteira do carbono. Temos a diretiva de impostos de tributação de energia, que impõe limites à tributação, por exemplo, sobre as viagens de avião. E nós sabemos que o setor da aviação é dos setores que mais tem acelerado o aumento das emissões de gases de efeito de estufa na área dos transportes e, portanto, considerarmos como é que podemos também fazer aí uma reforma com um cariz ambiental e climático. Portanto, há muito a fazer ainda a nível da União Europeia e não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de olharmos para as diretivas, para as regras do jogo, para assegurarmos que, de facto, toda a nossa economia está pronta e tem os incentivos certos para fazer a transformação. Mas tens aqui uma fase de transição que é uma fase complexa, ou seja, nós temos objetivos, a redução de 55% emissões de gás carbónico até 2030, tens objetivos dessa natureza, mas temos a noção que tem que haver uma transição. E há uma exigência para os investidores, para as empresas, que mudem o seu sistema energético no sentido de ser mais verde. E isso tem uma grande exigência para as empresas em toda a União Europeia. É por isso que, o que eu referiste agora, o mecanismo de carbono nas fronteiras, a taxa para o carbono nas fronteiras, para os produtos que nós importamos de países terceiros, é muito importante, porque é uma forma de tornar mais justo o sistema, porque nós não podemos estar a exigir às empresas europeias que, para terem sistemas de produção mais verde, façam investimento e depois estamos a importar produtos de países terceiros que não respeitam esses princípios. Portanto, também aqui, porque muitas vezes as pessoas olham para as coisas como se fosse mais burocracia, mas efetivamente o que nós temos aqui é uma tentativa de ter um mercado interno mais justo, um mercado interno que é feito de produtos e serviços e bens produzidos, gerados no interior da União Europeia e aqueles que representam praticamente 20%, aqueles que entram na União Europeia, 20 países terceiros. E aqui temos dois objetivos. Temos um objetivo que é, de facto, ter um sistema mais justo, por um lado,
e, por outro lado, é mais uma forma de combate às alterações climáticas, porque isso também tem um impacto, digamos, nos países que produzem esses produtos. Eu gostava só de colocar ainda uma outra questão relativamente aos jovens. Tu, no início, disseste uma coisa que eu acho que é completamente verdade, e se dúvidas tivéssemos, bastava olhar para o comportamento e para a atitude dos jovens no Reino Unido. São os jovens que são os principais defensores da União Europeia, uma geração que nasceu já na União Europeia. E temos os estudantes Erasmus, que, como nós costumamos dizer, na gíria europeia, são os principais embaixadores da União Europeia. Mas achas que o programa Erasmus é um programa justo ou era necessário introduzir novas dimensões, para que o Erasmus, ou novos financiamentos, designadamente nacionais, para que o Erasmus pudesse ser mais democrático e que todos os jovens pudessem beneficiar do Erasmus? Ou achas que os jovens, quando querem participar no Erasmus, participam? Não, sabemos que há muitas limitações de acesso e de índole económica. A Bolsa Erasmus cobre apenas uma pequena fatia daqueles que são os reais custos de alguém se mudar para outro país, e muitas vezes temos associado a isso é que depois as instituições de ensino superior de origem nem sempre abdicam de cobrarem as suas taxas, os seus emolumentos, às vezes até de não reconhecer esse semestre passado como sendo válido para o ciclo de estudos e obrigarem os jovens a fazerem isso mais. Já são obrigados a fazer. Eu sei que há essa dificuldade, mas isso já são, digamos, obrigados a fazer isso. Há, portanto, um elemento de enforcement que está em falta, para procurarmos ver onde que há abusos no sistema, e há depois uma necessidade de compatibilizar e de adequar aquelas que são as bolsas, àqueles que são os reais custos de vida nos países de origem e também aquelas que são as condições socioeconómicas, não só no país de origem, mas também na família de origem. E procuramos evitar que o Erasmus se torne um programa que apenas é acessível àqueles que mais capacidades têm, às classes médias e classes médias altas. Até porque nós pretendemos criar um ensino superior que seja democrático, mas muitas vezes olhamos para o ensino superior e constatamos que aquelas que são as classes sociais mais favorecidas não participam de forma igual no ensino superior. Em Portugal, felizmente, temos muita gente que vai para o ensino superior, é o primeiro da sua família que tem acesso ao ensino superior, e é um sistema bastante democrático. Ainda há muito a fazer, e no Erasmus também ainda há muito a fazer. Sim, senhora. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada pelas tuas contribuições e pela voz jovem neste podcast E se Falássemos da Europa. Muito obrigada.